Quando você citou a Bíblia, você pegou um sentido muito literal dos ensinamentos dela. Nos últimos 500 anos, foi usado mais histórias em parábolas do que o próprio sentido literal da Bíblia. Minha pergunta é o seguinte: existe algum movimento no Islã para interpretar a Bíblia, no lugar de pegar o sentido literal das palavras, buscar a moral por trás do que está escrito? O que você tem a dizer sobre isso? O irmão fez uma pergunta aqui e disse que eu olhei muito pelo lado literal da Bíblia, sendo que nos últimos 500 anos se usa mais as parábolas. Irmão, também existem parábolas no Alcorão, mas se o Alcorão disser algo de maneira literal, pode ser que uma palavra tenha mais de um significado. Pode ser que uma palavra tenha 5 significados. Talvez tenha que pegar o significado das 5, pode ser usado, ou talvez apenas um significado serve para a sentença. Mas de nenhuma forma o Alcorão diz algo, você pega o sentido contrário do que o Alcorão está dizendo. Isso não existe. O que o Alcorão diz e o que a Bíblia diz. Se pudéssemos pegar o Evangelho original enviado a Jesus, ele foi enviado com orientação ao povo. É claro que vamos seguir o que está escrito lá. Porém, durante certos tempos, pode haver um outro significado de um tal verso, mas isso não significa mudar completamente o que está dizendo lá na Escritura. Oi, pode dizer. Então, um exemplo. Você citou Levíticos, quando citou o tipo de roupa que as pessoas deveriam usar. Porém, Jesus apenas disse para sermos modestos. Não deveríamos pegar apenas o sentido, ser modesto. Não quer dizer que temos que nos cobrir da maneira que está escrito lá. Eu gostei muito da sua pergunta. Vejam, você me fez uma pergunta e eu vou fazer de tudo para poder responder. O irmão disse que eu falei de Levíticos, porém, na verdade, o que eu disse está em Deuteronômio, capítulo 22, verso de número 5, que fala sobre modéstia, que fala sobre ser modesto. Também falei sobre Timóteo, capítulo 2, verso de número 9, e 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 5 ao 7. O que o irmão aqui está tentando me dizer é que Jesus falou para sermos modestos. Porém, ele não falou nada sobre as nossas roupas. Só nos pediu para sermos modestos na sociedade. Bom, esse é o seu entendimento da Bíblia. Mas vamos ver qual é o entendimento de Jesus sobre o assunto. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 17 ao 20, disse o seguinte: Não pense que eu vim para destruir a lei dos profetas. Eu não vim para destruir, mas sim para cumprir. Eu afirmo a vocês, isso é verdade. Enquanto os céus e a terra existirem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o final de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Jesus disse: quem desobedecer o menor mandamento será considerado menor no reino dos céus. O Antigo Testamento diz que mulheres não devem vestir as roupas de homens e vice-versa. Você pode até dizer que é o sentido literal da palavra, que a sociedade mudou, e Jesus disse que se você quebrar o menor mandamento, você vai ter problemas. A sociedade pode ter mudado, mas o que ele disse nunca mudará. Não obstante, Jesus ainda disse que o Antigo Testamento vai valer até o final de todas as coisas, enquanto o céu e a terra durarem. Foi depois que chegaram os ensinamentos de Paulo. São Paulo, o autodeclarado discípulo de Jesus, que nos disse: veja bem, a lei está próxima da cruz, mas esses não são os ensinamentos de Jesus. Em quem você acredita? Em Jesus Cristo ou em São Paulo? E o que Jesus disse? Que a menos que você seja melhor do que os mestres da lei e os fariseus, você não entrará no reino de Deus. O que quer dizer que tudo que está no Antigo Testamento tem que ser seguido. Você não pode comer porco. Você precisa ser modesto. Se você observar as freiras, ela está vestida de uma maneira similar às muçulmanas. Se você reparar a foto de Maria, mãe de Jesus, ela está completamente coberta, como uma mulher muçulmana.
E se nós seguirmos os exemplos das grandes pessoas da nossa fé, porque essa parte foi deixada de lado. Maria era uma judia que seguia as leis de Moisés, assim como Jesus seguiu. E no Islã, a grande maioria das mulheres se veste como Maria, mãe de Jesus, porque elas são modestas de verdade. Se ser cristão significa seguir a Jesus, bom, podemos dizer que os muçulmanos estão fazendo